Sim, foi em 2019. Sim, mas verifica na Sim, papeleta da sustentação oral e precisa essa informação para a gente, por favor. De qualquer modo, agora, após o voto vista regimental, apresenta o seu voto visto o ministro Raul Araújo. Tem a palavra. Senhor presidente, eu trago o voto visto e digo que, de saída, faz-se importante pontuar, desde logo, que a discussão devolvida a este Tribunal Superior reside, na possibilidade de alteração do método de liquidação de sentença estabelecido na coisa julgada, bem como, B, se seria possível a arguição de nulidade do precitado procedimento por meio da exceção de preservatividade. Com efeito. Ministro Butz, está aberto o seu som. Ministro Butz, está aberto o seu som. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Com efeito de um prescrutado necessário dos autos, verifica-se que o hora gravada mini-mercado ajuizou ação revisional de cláusulas contratuais acumuladas com indenização em face do agravante, tendo sido o pedido julgado parcialmente procedente nos termos da respeitável sentença, cuja parte dispositiva restou assim proferida. Julgo procedente em parte, diz o juiz, extinguido o processo com apreciação de mérito, na forma do artigo 269, inciso 1º, para determinar o expurgo dos juros capitalizados das cobranças por extrato do réu e a devolução de todos os valores corrigidos monetariamente da data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, quantitativo este a ser apurado em liquidação de sentença, mantendo-se no mais as cláusulas do contrato entre as partes inalteradas. Transitada e julgada a sentença, o mini-mercado requeriu a intimação do perito para proceder à apuração de seu crédito, tendo sido indeferido pelo ilustre juiz, que determinou que o autor exequente apresentasse a planilha que entendesse devida. O hora gravado requeriu, então, a intimação do banco para apresentação dos documentos necessários à elaboração dos cálculos. Intimado, o banco permaneceu inerte, conforme noticiou o Sertão de Florestais. Diante da inércia do devedor, o exequente apresentou os cálculos que reputou corretos, totalizando, na ocasião, o montante de R$16.098.000 e alguns reais aí, nos termos da petição de folhas 166 e 167. Na sequência, o ilustre juiz da execução determinou a penhora online da quantia apontada unilateralmente pelo credor dos ativos financeiros do banco devedor. Nessa oportunidade, após a realização de constrição de suas contas, o aqui agravante manejou a exceção de preservatividade, alegando nulidade do cumprimento de sentença em razão da iliquidez do título, mormente em razão da inexistência de prévia liquidação. A exceção foi acolhida pelo meritíssimo magistrado, nos termos da decisão de folhas 22 e 24 do apenso 1, que concluiu pela necessidade de liquidação por arbitramento mediante perícia contábil, em razão da complexidade da natureza dos cálculos a serem elaborados, assim se pronunciou sobre o tema em discussão, abro aspas. Em caso a dívida não é negada pelos executados, porém verifica-se que a execução fundou-se em cálculo unilateral apresentado pelo exequente. A sentença de Florestais julgou procedente o pedido para determinar o expurgo dos juros capitalizados das cobranças, bem como a devolução de todos os valores corrigidos monetariamente, este a ser apurado em liquidação de sentença. Após a interposição de sucessivos recursos por ambas as partes, a sentença foi mantida. O comando judicial foi claro quanto à prévia liquidação necessária para aferir a existência real do crédito a favor do exequente. Esse disso, que nas demandas que visam o recebimento de diferenças relativas à incidência de expurgos inflacionários no saldo de poupança,
A sentença que julga procedente o pedido é ilíquida, devendo, por isso, haver liquidação por arbitramento, o fulcro do artigo 475C, já que os cálculos, em razão de sua complexidade, dependerão de perícia contábil mais apurada. Fecho aspas. O egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo de instrumento, deu provimento ao recurso para rejeitar a exceção de preceptividade, entendendo pela possibilidade de apuração do crédito execuído mediante cálculos aritméticos, consoante se infere dos seguintes passagens do seu voto, abre aspas, aliás, do voto condutor. No mais, cuida-se, na origem, de ação revisional em fase de cumprimento de sentença, tendo o juízo a qual acolhida a exceção de preceptividade interposta pela parte ré, reconhecendo a obrigatoriedade da prévia liquidação de sentença, decisão contra a qual se insurge a parte autora ou agravante. Mais adiante. Inicialmente, cumpre registrar que não há determinação no dispositivo da sentença ou acordo sobre qual forma de liquidação a se adotar, e ainda que houvesse, a súmula 344 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a liquidação por forma diversa estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. Mais adiante, logo, como já consignado na decisão de folhas 21 e 21 e 23, a realização de cálculos aritméticos é uma espécie de liquidação de sentença prevista no artigo 475b do Código de Processo Civil, sendo certo que a liquidação por cálculo aritmético foi efetivada em conformidade com determinação judicial irrecorrida, na qual o juízo determinou a vinda de planilha que o autor entendesse devida. Constata-se outro sim, que instala a se manifestar na forma do artigo 475b, o executado quedou-se inerte. Assim, o exequente apresentou seus cálculos de acordo com os documentos constantes dos autos, apresentando planilha. Mais adiante, existe que o executado manteve-se inerte, apesar de instado a se manifestar nos autos, somente vindo aos mesmos arguindo nulidade do título exequendo em razão de ausência de liquidez, defendendo a necessidade de liquidação por arbitramento, por exigir a natureza do objeto da liquidação, após intimado de penhora online de elevado valor em suas contas via exceção. Ocorre que o exequente e o Poder Judiciário, aos seus princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica, não podem ficar à mercê do executado. Mas adiante, acrescente ainda que devidamente intimado da forma do artigo 475J do CPC, quedou-se inerte, tendo sido determinada a penhora online, da qual, embora intimado, o executado deixou de oferecer impugnação, ofertando exceção de preceptividade. E mais adiante, nessa senda, forçou concluir que a questão deduzida em sede de exceção de preceptividade não se trata de matéria de ordem pública, necessitando da análise mais profunda, extravasando os limites da via processual utilizada, sendo própria da impugnação ao cumprimento de sentença dos termos do artigo 475L, inciso 5º do CPC. Fecho aspas. Com efeito, de acordo com a moldura prática delineada pelo venerador da qual recorrido, novamente, em razão da inércia do executado em apresentar os documentos necessários à apuração do débito, seria possível cogitar pela legitimidade da verificação do quanto debeato da forma preconizada no artigo 475b, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil de 73, que assim dispõe sobre a matéria. Então, eu faço a transcrição desses dispositivos. Na hipótese, o título judicial objeto do cumprimento de sentença foi taxativo, ao determinar que o expurgo dos juros capitalizados, das cobranças e a devolução de todos os valores quitados, corrigidos monetariamente da data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, deveria ser apurado em liquidação de sentença. Ressalte-se que a sentença alcançada pela coisa julgada, embora tenha afirmado a necessidade da realização de liquidação, não dispõe sobre a forma de liquidação, se por arbitramento ou por artigos, razão pela qual se mostra infrutífero, data vênia, o debate da matéria sobre o enfoque da jurisprudência do STJ, cristalizada no verbete celular 344, que anota a liquidação por forma diversa
estabelecida na sentença, não ofende a coisa julgada. Isso não tem, a meu ver, repercussão nesse caso, porque a sentença apenas dispõe acerca da liquidação, mas não da forma como seria feito. E isso porque, com o advento da Lei 8.898, de 1994, que trouxe reformas ao revogado Código de Processo Civil de 73, estamos com base nele, não há mais necessidade de liquidação da sentença quando a apuração do montante demandar apenas elaboração de cálculos aritméticos, devendo o credor propor diretamente o cumprimento da sentença, existindo apenas 2 métodos de liquidação, pelo procedimento comum, artigos ou por arbitramento. Assim, ao contrário do que compreendeu o Egrégio Tribunal de Justiça, ao determinar que o montante devido deveria ser apurado por liquidação de sentença, a coisa julgada, firmada no título objeto do cumprimento, não admitia indicação da dívida por meros cálculos aritméticos, mas sim mediante necessária liquidação, ou seja, por artigos ou por arbitramento. Desse modo, a discussão devolvida a este Tribunal Superior não prevalece quanto à possibilidade de alteração do método de liquidação de sentença estabelecida na coisa julgada, mas se sustenta num ponto relacionado a ser possível, na via da exceção de executividade, o debate acerca da nulidade do procedimento adotado em contrariedade à coisa julgada material. Sobre o tema, portanto, trazer à lume lição de Humberto Teodoro Júnior, em verbo. O procedimento de liquidação de sentença variará conforme a natureza das operações necessárias para a fixação do quanto de beato ou do quanto de beato. Para tanto, prevê o Código 2 modalidades distintas de liquidação. A, liquidação por arbitramento, B, liquidação por artigo. Além da liquidação por arbitramento e por artigos, o artigo 604 do CPC, sua redação primitiva, previa também a liquidação judicial por cálculo do contador para a hipótese que a apuração do quanto de beato se fazia por meio de operações aritméticas sobre os dados já conhecidos no processo, juros, gênero e títulos cotados em bolsa. Mesmo nessa singela operação, se exigia o contraditório e o julgamento final por sentença, artigo 605, antes de sua alteração pela Lei 8.898 de 94. Com o advento desta lei, restou abolida a judicialidade da liquidação por simples cálculos. O critério foi conservado pela reforma efetuada por meio da Lei 11.232 de 2005. Permite-se, com o atual artigo 475-B, que o próprio credor elabore o demonstrativo do montante da dívida na data da instauração da execução, desde, é claro, que tudo se faça mediante simples cálculo aritmético. Para esse fim, o requerimento de cumprimento de sentença será instruído com a memória discriminada e atualizada do campo. Fecho aspas e retomo. A sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de 73 em vigor, à época da aprovação da sentença, foi seguida pelo Código atual, conforme se infere no capítulo destinado à fase de liquidação. Se não, vejamos aí, transcrevo o artigo 509, 510, 511, 512 do novo Código. Demais disso, é de bom ouvir ressaltar acerca da rigidez da memória de cálculo que ampara a execução, que o próprio credor, quando da apresentação da planilha, apontou dificuldade em sua elaboração nos seguintes termos. Entretanto, os únicos documentos que demonstram uma parte do período dos juros capitalizados são aqueles apresentados pelo exequente desde o início da ação, referente ao período de setembro de 2001 a janeiro de 2002, e a partir desses documentos foi possível fazer uma média do total de juros capitalizados e cobrados do exequente mensalmente. O valor médio ficou no patamar de R$ 27.082,89 e restou aplicado a todos os outros meses que a conta do exequente mensalmente. Fecho aspas. O devedor, por sua vez, quando a oposição da exceção de executividade apontou graves equívocos na formulação dos cálculos pelo credor, mencionando, inclusive, grande discrepância entre o valor executado e o que entende devido, se não vejamos, abraço. Uma mera observação da planilha juntada pelo ICEP, tomando como exemplo o mês de setembro de 2001, não precisando, para tanto, de nenhum conhecimento técnico específico,
vez que a ECEPTA apontou na terceira coluna de sua planilha os juros compostos acumulados diariamente. Como se trata de juros acumulados no primeiro dia, os juros compostos foram de R$ 183,37. No segundo dia, esses juros acumulados do primeiro e segundo dia foram para R$ 384,06. No terceiro dia, acumulados foram para R$ 604,74. No último dia do mês, os juros compostos acumulados de todo o mês foram de R$ 2.771,16. Como os juros compostos acumulados do mês de setembro de 2001 foram de R$ 2.771,16, para cumprir corretamente a sentença, seria necessário apurar a diferença entre os juros simples e restituir o excesso corrigido. Na planilha da ECEPTA, é possível extrair que o total dos juros simples cobrados no mês de setembro foi de R$ 2.606,28, bastando somar todos os juros dispostos na primeira coluna, visto não se tratarem de juros acumulados, e o que resultaria em R$ 162,88 a título de diferença entre o simples e o composto. Contudo, não foi assim que procedeu a ECEPTA, que somou não só a coluna dos juros simples, como também a coluna dos juros acumulados, e extraiu a sua diferença, resultando no elevado valor de R$ 24.982,45. O artifício da ECEPTA consistiu, portanto, em somar os valores da terceira coluna, que traz os juros compostos acumulados diariamente. Se os juros são acumulados, não pode haver a sua somatória. Proceder tal somatória significa acumular os juros inúmeras vezes. Exemplos, os juros acumulados no sétimo dia trazem os juros compostos cobrados do primeiro dia ao sétimo dia, que foram somados aos juros acumulados do oitavo dia, que trazem os juros compostos cobrados do primeiro ao oitavo dia. Assim, computa-se os mesmos juros várias vezes. Em outras palavras, nos cálculos da ECEPTA, os juros do primeiro dia do mês são devolvidos 30 vezes, os juros do segundo dia, 29 vezes, os juros do terceiro dia, 28 vezes, e assim sucessivamente. Tais demonstrações podem ser vistas também no parecer bastante didático elaborado pelo assistente técnico do recipiente. A ECEPTA replicou tal metodologia para um período de 5 meses, supostamente para fazer frente às ausências dos demais extratos, que, no entanto, haviam sido juntados anteriormente, as folhas 98 a 445, ainda que não de forma integral, mas bem mais que 5 meses, e obteve uma diferença média absolutamente distorcida. O total dos juros cobrados pelo recipiente entre setembro de 2001 a janeiro de 2002 foi de R$ 13.695,17. Segundo cálculos da ECEPTA, o total juros cobrados a mais em tais meses em valor histórico foi de R$ 135.404,46. Ora, como é possível a diferença cobrada a mais em valor histórico ser quase 10 vezes maior do que a própria totalidade dos juros cobrados? E a exceção prossegue, eu vou encerrar aqui, mas está no voto, e retomo. A par dessas considerações, chega-se à conclusão de que o requerimento de cumprimento de sentença, apoiado em simples cálculos aritméticos, com supressão da fase de liquidação de sentença expressamente exigida do título judicial executado, implica permissa venia, ofensa à coisa julgada material, a coisa julgada matéria cognoscível ex officio pelo magistrado, conforme se infere do parágrafo 4º do artigo 301 do CPC vigente à época. Logo, em se tratando de matéria de ordem pública e que não demanda dilação probatória, já vista que o comando judicial desrespeitado está estampado no próprio título executado, possível o exercício da defesa do devedor através da exceção de presa-executividade nos termos da firme jurisprudência do STJ. Senão, vejamos, ele não precisa avaliar as argumentações de ordem fática trazidas pela parte, mas basta-se
perceber que formalmente a sentença determina a realização de arbitramento, o que inviabiliza que o credor apresente meros cálculos, como ocorreu na hipótese. Então, eu trago o precedente que a quarta turma entende que, consoante a orientação desta Corte Superior, a exceção de prescritividade é cabível para alegar matéria de ordem pública que não demanda dilação probatória, citando o precedente da eminente ministra Maria Isabel Galotti. Então, eu peço ao eminente relator para acompanhar a divergência no sentido de dar provimento ao recurso especial. Obrigado, ministro Raul. Muito brevemente, eu gostaria de rememorar o que consta do acórdão recorrido. Disse, quando se julgou o agravo de instrumento, que rejeitou a exceção apresentada pelo banco. Inicialmente, cumpre registrar que não há determinação no dispositivo da sentença, acórdão, sobre qual forma de liquidação a se adotar. E, ainda que houvesse, a súmula 344 do STJ dispõe que a liquidação por forma diversa estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. Logo, como já consignado na decisão de folhas 21 e 23, a realização de cálculos aritméticos é uma espécie de liquidação da sentença prevista no artigo 475-B, sendo certo que a liquidação por cálculo aritmético foi efetivada em conformidade com a determinação judicial e recorrida, folha 161, na qual o juízo determinou a vinda da planilha que o autor entendesse devida. Constata-se, outrossim, que, instado a se manifestar na forma do 475-B, parágrafo 2º do CPC, o executado quedou-se inerte. Assim, o exequente apresentou seus cálculos de acordo com os documentos constantes dos autos, apresentando planilha. Destarte, não há que se falar em ausência de liquidez do título a justificar o acolhimento da exceção sob este fundamento. Registre-se que o executado manteve-se inerte, apesar de instado a se manifestar nos autos, somente vindo aos mesmos arguindo nulidade do título exequendo em razão da ausência de liquidez, defendendo a necessidade de liquidação por arbitramento, por exigir a natureza do objeto da liquidação, após intimado da penhora online de elevado valor, via exceção. Acrescente ainda que, devidamente intimado, quedou-se inerte, devidamente intimado na forma do 475J, quedou-se inerte tendo sido determinada a penhora online, da qual, embora intimado, o executado deixou de oferecer impugnação, ofertando exceção de pré-executividade. Verifica-se que uma das teses de defesa do executado, e acolhida pelo julgador de piso, converge no sentido de excesso de execução fundado em suposta abusividade nos cálculos apresentados, inclusive juntando planilha do valor que entende devido e documentos. Nessa senda, forçoso concluir que a questão deduzida em sede de exceção não se trata de matéria de ordem pública, necessitando de análise mais profunda, extravasando os limites da via processual utilizada, sendo própria da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 475L, inciso 5º. Não obstante, cabe consignar que, nos termos do 475B, parágrafo 3º, poderá o juiz valer-se do contador do juízo quando a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exequenda, sendo que a pertinência da adoção desta medida deve ser analisada pelo magistrado ao acordo. Quando apresentei o voto, procurei examinar a questão por esse ângulo que o acórdão também examinou. Claro, os fundamentos do banco são respeitados, mas sempre a desídia do banco aqui, no meu modo de perceber, ela é latente. E agora o que se tenta fazer é consertar essa desídia do banco, que, por seguidas vezes, como consta do acordo, é incontroverso,
foi intimado, não se defendeu, e agora se reabre essa oportunidade, ou se tenta reabrir essa oportunidade, com muita argúcia, é verdade, mas se tenta reabrir essa oportunidade. Após os argumentos da ministra Galotti, agora, em certa medida, reiterados pelo ministro Raul, revisitei novamente a questão e apresentei aqui na ratificação do voto que trouxe aos eminentes colegas, me permitam rememorar, a classificação das formas de liquidação. É de conhecimento que a liquidez da obrigação representa a identificação precisa do objeto da execução, como só é acontecer. A liquidação é o método pelo qual se atribui um valor ao título executivo. A doutrina processual leciona que a reforma do CPC de 73, implantada pela Lei 11.232 de 2005, ao extinguir a actio judicat, aboliu também a liquidação como ação contenciosa cognitiva, ocorrida entre encerramento do processo principal e a abertura do processo de execução. Assim, a partir da sistemática inaugurada por aquela lei, os atos de liquidação passaram à condição de incidente complementar da sentença condenatória genérica. Por todos, Humberto Teodoro, a definição do quanto transmudou-se em simples decisão interlocutória de caráter complementar e com função integrativa, tal como se fora um embargo de declaração. O decisório de liquidação simplesmente agrega o elemento faltante à sentença, o quantum a ser pago em função do débito já reconhecido no julgado ilíquido. A liquidação da condenação faz-se ordinariamente, como se sabe, nos próprios autos da ação condenatória, e esse processamento variará conforme a natureza das operações. Nessa linha, a liquidação pode ser alcançada por meio de diferentes procedimentos: cálculo do credor, arbitramento, procedimento comum. Diante desse cenário, destaco a improcedência da impugnação recursal, no sentido de que a liquidação por cálculos do credor não se revela como meio de liquidação. Da mesma forma, a partir das referências doutrinárias, reconheço que é também desprovida de razão a assertiva do recorrente, no sentido de que a sentença, ao estabelecer que a definição do quanto seria alcançado por liquidação, esta deveria ocorrer necessariamente por arbitramento, tendo em vista o objeto da causa, assim como por não se tratar de liquidação a realização de cálculos pelo credor. Nessa ordem de ideias, a meu ver, ao contrário do que é alegado pelo ora recorrente, a constatação de que os cálculos elaborados pelo credor são essencialmente forma de realização da liquidação, isso conduz, na hipótese, a desqualificar o argumento de iliquidez do título executivo, situação que, apenas por hipótese, legitimaria a utilização da exceção de pré-executividade. A doutrina entende de maneira pacífica que, não se revestindo o título executivo de liquidez, certeza e exigibilidade, condições basilares exigidas no processo de execução, constitui-se em nulidade como vício fundamental, podendo arguí-la independentemente dos embargos. A exceção se justifica, nas palavras de Frazão, em hipótese onde patente a ausência de condição da ação, ou ainda por falta de possibilidade jurídica, afastada por título flagrantemente nulo ou inexistente. Entretanto, o cenário não reflete o caso dos autos. É que, tendo sido determinado pela sentença que se processasse a liquidação do valor a ser executado, dita providência se realizou pelos cálculos realizados pelo credor, com documentos e planilhas que instruíram o requerimento de cumprimento de sentença. Conforme se demonstra, penso interessante a sistematização dos principais atos do processo. O mini-mercado ajuizou ação revisional de contrato bancário em face do Itaú e alegou cobrança irregular de juros capitalizados. Essa sentença foi julgada parcialmente procedente. O juiz determinou o expurgo dos juros cobrados e a devolução dos valores corrigidos mês a mês.
as partes interpuseram apelação, tendo sido negado provimento a ambos os recursos. Veio recurso especial do Itaú, não admitido. A decisão não foi impugnada. Teve o trânsito em julgado. Determinou, então, o juízo da 36ª Vara Civil cumprimento do acórdão, com a apresentação pelo credor de planilha de débito na forma do 475B, inciso 1º e J. Em resposta, o minimercado requereu a intimação de perito, já designado nos autos, para a realização do cálculo do montante devido pela ré, da forma que julgasse conveniente. Analisando o pedido de intimação do perito, este foi indeferido, reiterando-se o comando de apresentação pelo credor da planilha que entendesse devido. Na sequência, verificando que o devedor não providenciara a juntada dos documentos necessários à elaboração dos cálculos, situação que já havia sido atestada antes, o exequente, ora recorrido, apresentou nova petição no sentido de que fosse o executado intimado a apresentar os valores cobrados a título de cheque especial durante o período de duração do contrato, sob pena de reputar-se como corretos os cálculos que seriam apresentados, na forma do 475B. Houve, então, determinação para que o executado se manifestasse sobre o alegado. Novamente, se desatendeu o comando e certificou-se a inércia do banco. Aproximadamente 6 meses após a certidão acima mencionada, o minimercado deu início ao cumprimento de sentença, nos termos já fixados pela decisão, salientando na ocasião que o executado quedara-se inerte, apesar de intimado diversas oportunidades. Após a apresentação da petição para o início do cumprimento, uma vez mais, o juiz intimou o banco executado a apresentar os dados existentes em seu poder, para que fosse elaborada a memória do cálculo, igualmente sem sucesso a intimação. Não realizado o depósito determinado judicialmente, diante da inércia do executado, proferiu-se decisão de penhora. Foi realizado o bloqueio e, poucos dias após a realização desse bloqueio, o executado protocolou a petição de exceção de pré-executividade. Parece não só um menoscabo às partes, mas um assinte ao juízo, com a devida vênia. Brincando com o juízo. Assim, percebe-se com nitidez que o recorrente afirmou a iliquidez do título executivo, uma vez que a realização de cálculos pelo credor não atenderia o mandamento de liquidação, por não se tratar de mera atualização de valor devido. Equivoca-se o recorrente ao apresentar tal argumento com o propósito de demonstrar o desacerto da forma de liquidação. É que, conforme se extrai da doutrina antes invocada, a liquidação pelo 475B, regente dos fatos, CPC de 73, não se legitima quando os valores a serem executados requerem mera atualização. Como exaustivamente demonstrado, a liquidação levada a efeito pela realização de cálculos aritméticos pelo credor tem o condão e, ao mesmo tempo, o objetivo de definir o valor que será executado. De fato, o que diferencia uma de outra forma de liquidar é o processo, o meio, o caminho, para se atingir o quanto. Esse processo, por sua vez, se define com base nos elementos dos autos. Aliás, é importante que se diga que a constatação da indisponibilidade de elementos para a liquidação não se define pela vontade das partes. Esse não será nunca um juízo casuístico, mas, ao revés, o quanto possível objetivo. Não se admite de forma alguma o requerimento por determinada forma de liquidação, quando, na verdade, esse documento existir, mas não houver sido juntado ao processo por imprudência, desídia ou má-fé. Nesses casos, para a definição de forma de liquidação, considerar-se-á existente o elemento faltante. É importante destacar, ademais, que, no caso em julgamento, o cumprimento de sentença foi levado a efeito em exata conformidade com a determinação sentencial. Diante da dinâmica processual acima descrita, ainda que, num primeiro momento, não tenha sido definida a forma, certo é que o próprio juízo singular, posteriormente, tratou de especificar aquele critério ao determinar, às folhas 159, que a parte elaborasse a planilha que entendesse devido. Na minha concepção,
a forma definida, revelada a partir deste comando, foi exatamente aquela prevista no 475B. Outra questão que merece dedicada análise é que diz respeito à inércia quanto mais do executado, quase que guardando nulidades, revelada pela indiferença às determinações judiciais com diversificados comandos ao longo de muitos anos, que não bastasse a demonstração objetiva de desinteresse pela causa, configurou-se uma reprovável indiferença ao sistema judicial de resolução de demandas. Como eu mencionei antes, nesses casos, a jurisprudência impõe severa punição aos desidiosos. Outro ponto a ser enfatizado é o que se refere à falta de impugnação pelo executado ao indeferimento do pedido de nomeação de perito formulado pelo exequente. Ele queria a perícia, não obteve e não houve recurso dessa decisão. E menciona o precedente da relatoria da ministra Nancy, no RESP 1.219, em que ficou assentada a possibilidade de interposição de recurso contra ato de juiz, independentemente do nome dado ao provimento jurisdicional. Caberia, no meu modo de ver, e respeitando o entendimento contrário, o recurso naquele momento. Bem mais recente, já sob a nova sistemática processual, um outro julgado que admitiu o recurso. Para concluir, sobre as demandas decorrentes da inércia do executado, impõe-se destacar que sua conduta se extrai tanto o comprometimento da realização do comando incerto em princípio processual, assim como o ataque à dignidade da justiça. Esse é um caso que já perdura esse pagamento pendente há quase 20 anos, salvo engano da minha parte. De modo que, por esses motivos, eu ratifico a negativa de provimento ao recurso especial. Como vota o ministro Antônio Carlos Ferreira? Bem, senhor presidente, a controvérsia foi bastante debatida, com a maior profundidade, com votos profundos e primorosos. Os argumentos contidos nos votos divergentes são também bastante respeitáveis, né? Eu não vou repetir os sólidos fundamentos do voto de Vossa Excelência, presidente, que foram agora ratificados e que eu acolho integralmente com a devida vênia da divergência. Portanto, eu acompanho o voto de Vossa Excelência com as mais respeitosas vênias dos votos divergentes. Obrigado, ministro Antônio Carlos Ferreira. Com o voto, o ministro Marco Butzi. Senhor presidente, aqui nós estamos apreciando originariamente uma ação revisional. No processo de conhecimento, né? A ação revisional transitou em julgado, mandando devolver os valores, né? Eu, com todas as vênias da divergência, acompanho Vossa Excelência, parabenizo e muito pelo brilhante voto, como é costume de Vossa Excelência, a solidez do seu voto, e acho que... Eu ia fazer mais comentários, mas eu fico por aqui. Não é? Esses rápidos 20 anos que passaram, não é? Numa questão como essa, onde a justiça, de qualquer sorte, com qualquer tipo de liquidação que se possa aplicar a esse caso aqui, o fato é que foi determinada a restituição, seja por essa liquidação ou por aquela liquidação, e nós estamos assistindo 20 anos, praticamente. Não é isso, senhor presidente? Quase 20 anos. Então, com todas as vênias, eu acompanho pela solidez do voto, pela parte jurídica do voto, e não por essas outras circunstâncias que eu, infelizmente, também destaquei aqui. Obrigado, ministro Marco Butzi. Eu proclamo o resultado, então, por maioria, negócio e provimento ao recurso especial, vencidos os ministros Maria Isabel Galotti e Raul Araújo. Senhor presidente, Pois não, ministro Raul. no ARESP 1.293.384, do recurso do banco, eu dou provimento ao agravo interno, no sentido de conhecer
do agravo e dar provimento ao recurso especial, aplicando o direito à espécie na forma do parágrafo 5º do artigo 255 do Regimento Interno do STJ, determinando a extinção do cumprimento de sentença. E naquele outro, o recurso do mini-mercado, 1.293.384, eu considero prejudicado, né? Porque ali se pretendia obter mais alguma coisa na execução que estou extinguindo. Eu acho, então, que, por coerência, não é, nesse julgado o recurso principal, esses dois outros arespes, no meu modo de entender, a decisão, por maioria, deveria ser a mesma, de se negar provimento aos agravos internos. Por maioria, vencidos os ministros Raul Araújo e Maria Isabel Galotti. Posso proclamar dessa forma? Os eminentes ministros Antônio Carlos e Marco Butzi acompanham? De acordo, de acordo. Proclama, então, agravos internos a que se nega provimento, nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Raul Araújo e Maria Isabel Galotti. O Rafael, se tiver algum ponto, vai vir com embargos de declaração. Obrigado, Excelência. O senhor já esclareceu. Obrigado. Então, passamos ao julgamento seguinte, relatoria do ministro Raul Araújo, destaques meu e da ministra Maria Isabel Galotti, recurso especial 1.883.886. No voto visto, Excelência. Relatoria do ministro Marco Buzzi. A relatoria do ministro Marco Butzi. Pedido de vista do ministro Raul. Agora, ministro do... Deixa eu ver a minuta aqui, fica mais claro. Após o voto do relator negando o provimento ao agravo interno, pediu vista ao ministro Raul Araújo. E agora tem a palavra para o voto visto. Senhor presidente, nós temos uma pauta extensa, todos já destacamos isso. Eu estou acompanhando o voto do eminente relator e negando